Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aí ao professor Fernando, professor Renato, professor Marcelo pelo convite. Faz tanto tempo, né? Depois que a gente termina o doutorado, às vezes a gente acaba quebrando um pouco o vínculo. Isso é ruim, porque a gente tem tanta coisa para fazer, como continuidade do trabalho, artigos para publicar, novas pesquisas e tudo mais. Então, ter a oportunidade de se encontrar aí numa reunião, acho que vale muito para a gente tentar reengajar novamente, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da minha tese de doutorado. Meu orientador, o professor Fernando Laurindo, o professor Renato e o professor Marcelo e a Cláudia foram parte da banca também. Parece que eu estou apresentando de novo aqui meu doutorado, né? Redefendendo o doutorado. Bora ver se ele realmente aprendeu, né? Bom, e a ideia era discutir um pouco a questão dos fatores críticos de sucesso na gestão de projetos que utiliza equipes virtuais, né? Então, era um contexto, digamos assim, de trabalho no qual eu estava inserido e eu sentia dificuldade, eu sentia, na verdade, uma necessidade de entender um pouco melhor isso daí e verificar se existia algum mecanismo, ou, na verdade, um conjunto de ações que nós pudéssemos lançar a mão para melhorar o desempenho de equipes que operavam ou que operam dentro desse contexto. Bom, aqui um pouco dos objetivos, né, do trabalho, comentei aí já um pouco com vocês. Então, o principal objetivo era entender se existiam fatores que influenciavam de maneira significativa com o desempenho de equipes de projetos inseridas dentro da ideia de virtualização, né? É um modelo que as empresas vêm utilizando cada vez mais, né, no seu dia a dia, inclusive em cidades grandes ou complicadas como São Paulo. A gente vê empresas com diferentes escritórios na mesma cidade, mas às vezes o pessoal não se desloca para os outros escritórios para poder realizar suas atividades, né? E aí, em função disso, acaba se virtualizando muito dessa interação entre os times, né? Isso considerando um ambiente onde você tem escritórios numa mesma cidade. Agora, você imagina em cidades diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes, né? Então, isso tudo são características que vão, de certa maneira, prejudicando, ou a gente tinha a ideia de que isso prejudicaria, inicialmente, a performance dos times inseridos dentro dessa característica, tá? Bom, aí as perguntas de pesquisa que nós estávamos buscando responder dentro do trabalho, né, quais os fatores críticos de sucesso, pontuá-los, o nível de importância de cada um desses fatores, entender se, eventualmente, o fator A contribuía mais do que o fator B para o sucesso de projetos com times virtuais. E aí alguns componentes que são, digamos assim, componentes de controle que poderiam, de certa maneira, também influenciar o nível de importância de cada um dos fatores críticos, né? Se o grau de virtualidade influenciava, se o tipo de projeto, se a localização, características culturais, por exemplo, também influenciariam, qual o nível de inter-relação entre eles, enfim, todos esses aspectos a gente procurou responder dentro da pesquisa, tá? Aqui é um pouco da estrutura do trabalho que a gente rodou, né? Desde que eu comecei, eu fiz mestrado, doutorado aqui, foram quase 10 anos estudando. Na verdade, foram mais, né? Porque ainda teve o MBA lá. Então, desde que a gente começou, desde que eu comecei a mexer com essa parte de pesquisa, uma das coisas que me, digamos assim, me deixava mais inquieto era saber o contexto daquele tema que eu estava pesquisando dentro do âmbito geral de pesquisa, né? Faz sentido pesquisar esse tema dentro ou no que tange a comunidade científica como um todo? Será que não é um tema defasado? Então, para responder a essa pergunta, a gente sempre rodava uma pesquisa
bibliométrica nos temas que a gente acabou pesquisando dentro desse período aqui no departamento, né? E no trabalho de doutorado não foi diferente, né? Iniciamos por uma pesquisa bibliométrica. E depois fomos rodando ou fomos compondo o restante do trabalho com os construtos necessários para fazer a devida análise. Tá? Bom, vamos falar um pouco aqui da pesquisa bibliométrica. Como eu falei para vocês, a ideia é mais pontual ou entender como o tema que a gente estava pesquisando se encontrava dentro do âmbito acadêmico, né? Então, a gente selecionou um conjunto de trabalhos, né? Fizemos algumas buscas dentro de mecanismos de consulta, né? De pesquisas, e a gente encontrou esses resultados. Tá? Então, existiam diversos trabalhos com interesses comuns, né? No que diz respeito a critérios de desempenho, o método de pesquisa, muitos estudos quantitativos, por meio de entrevistas e questionários. Do ponto de vista de resultados desses trabalhos, de uma maneira geral, no que tange a critérios de sucesso, a gente via muitos critérios separados, né? Não via um conjunto de critérios sendo avaliados em conjunto, e alguns deles não eram nem considerados, né? Como a questão da confiança como fator crítico de sucesso. Tá? Então, aqui um pouco das conclusões. E essa bibliometria ela serviu para direcionar o restante do trabalho. Foi uma primeira fase, e ela serviu para direcionar o restante do trabalho. Logo em seguida, a gente passou para a revisão de literatura. Especificamente, a ideia era procurar enquadrar ou procurar definir um conjunto de fatores críticos de sucesso com base na literatura, né? A descrição deles seria, digamos assim, o conjunto de construto principal do trabalho, né? E a gente chegou nesses 7 fatores que foram, como eu falei para vocês, a base de todo o trabalho. Foi com base nesses fatores críticos de sucesso que a gente foi avaliar o impacto deles efetivamente dentro da gestão de times de projetos que usam ambientes virtuais. Tá? Bom, um pouco da pesquisa de campo. A gente dividiu a pesquisa de campo em 2 partes, um piloto para tentar contextualizar e depois a pesquisa final. Tá? Então, o piloto ele foi, digamos assim, um pouco mais qualitativo para a gente entender um pouco esse comportamento do nível de importância de cada um dos fatores críticos de sucesso, tá? Que a gente tem a distribuição estatística deles. E, como eu falei para vocês, ele deu simplesmente uma ideia inicial de como esses fatores críticos de sucesso estavam posicionados. Tá? A pesquisa principal, ela efetivamente definiu não só o nível de importância dos fatores críticos de sucesso, mas efetivamente a conceitualização de cada um desse fator crítico de sucesso e como ele influencia efetivamente no sucesso de projetos. Tá? Então, a gente tem aqui os passos que foram rodados. A parte estatística ela é bem pesada do trabalho. O professor Renato deu uma mega ajuda na estruturação dessa parte estatística do trabalho. Vou passar aqui um pouco para vocês. Esse foi o modelo de pesquisa que a gente utilizou. Então, a gente tinha lá os fatores críticos de sucesso, aquele conjunto lá de 7 fatores, né? Cada fator tinha um atributo. Então, a gente definiu, através da literatura, atributos para cada um desses fatores. E a ideia, desculpem, era verificar como esses fatores influenciavam no sucesso dos projetos através desses atributos. E utilizamos também algumas variáveis de controle, né, como eu comentei com vocês, o tipo de projeto, o grau de virtualidade, a cultura, a localização e tudo mais. Tá? E aqui a gente tem um pouco dos resultados. Né? Então, a gente pegou lá cada um daqueles 7 fatores,
com seus respectivos atributos, né? Então, no caso aqui, o fator confiança, ele inicialmente tinham 9 atributos associados a ele. Rodamos aqui um conjunto de testes estatísticos e chegamos que 3 atributos, eles efetivamente caracterizavam esse fator crítico de sucesso. Tá? Então, a gente tem aqui todos os outros 7 foram feitos, essa mesma análise que eu estou mostrando aqui para a confiança, foi feito para os outros 6 fatores críticos de sucesso. Tá? Não incluí aqui por questões de tempo. E aqui um pouco de como cada um desses atributos associados aos fatores, eles influenciam nos outros fatores críticos de sucesso. Então, tem uma espécie de um entrelaçamento entre esses fatores críticos de sucesso e o seu papel de contribuição ou seu componente de contribuição no sucesso, efetivamente, de cada um dos projetos, tá, que foram avaliados. Um pouco de informações qualitativas, né, de estatística qualitativa da amostra que foram coletadas no trabalho. Né. E aqui um pouco da discussão. Então, por exemplo, pegando o aspecto de confiança, a gente vê, efetivamente, que ele pode ser representado por 3 atributos. Né? As dimensões de influência dele, no que diz respeito ao sucesso de projeto, está relacionada à eficiência, a impacto no usuário, cliente, impacto na equipe. Só um comentário. Essas dimensões de influência, elas foram tiradas... agora não vou lembrar o nome do autor, do Dvir, Dvir. Eles montaram um framework de avaliação de desempenho de projeto, e existem lá diversos atributos, né, ou diversos componentes de influência no projeto. Então, esse modelo do Shanghai-Dvir, ele serviu como mecanismo de avaliação da influência de sucesso de cada um dos nossos componentes lá de fator crítico de sucesso. Tá? Então, no caso da confiança, ele influenciava, a amostra indicou que ele influenciava em eficiência, impacto no usuário e cliente, impacto na equipe. Tá? Liderança e gestão de conflitos. Então, para cada um dos fatores críticos de sucesso, a gente foi pegando as informações estatísticas e foi desmembrando para poder encontrar o nível de influência deles diante desses critérios de sucesso. Tá? E quais são as conclusões que a gente tem em relação ao trabalho? Então, para cada um, de novo, dos fatores críticos de sucesso, a gente tem, por exemplo, que confiança. Esses são os 3 componentes que, se trabalhados efetivamente, geram um nível de desempenho maior na gestão de projetos com times virtuais. Né? Então, por exemplo, a existência de confiança entre membros da equipe. O que eu posso fazer para montar ou construir confiança entre os membros de equipe? Membros da equipe agindo de boa fé, com honestidade, sem comportamento oportunista. Né? Comprometimento dos membros da equipe com sentimento de coletividade. Então, se eu conseguir construir um ambiente favorável para alavancar esses 3 pontos, automaticamente eu estou construindo confiança dentro do meu time e, como consequência, a probabilidade de eu ter um projeto de sucesso com uma equipe virtual, ela maximiza, levando em consideração esses aspectos. Tá? Então, a gente tem todos os pontos definidos aqui para cada um dos fatores críticos de sucesso. Aqui, gestão de conhecimento, organização, estrutura. E esse gráfico aqui, ele nos ajuda mais ou menos a definir prioridades, né? Dependendo do que eu estou querendo buscar como fator principal de melhoria de benefício do meu projeto, eu
maximizo ou eu foco em atividades relacionadas a esses componentes de fator crítico de sucesso. Bom, as conclusões finais, né, limitações. Na concentração, houve a concentração de alguns dados ao redor de variáveis de controle, de algumas variáveis de controle. Do ponto de vista de implicação prática, o trabalho nos ajuda a orientar o esforço no desenvolvimento de equipes virtuais, né? Você pode encarar esse trabalho como uma espécie de um framework para nos ajudar nesse sentido. De implicação teórica, ele dá uma visão global, né, diferente de outros trabalhos. Cada um dos outros trabalhos ele definiu um aspecto específico, né, de um fator crítico de sucesso. Aqui a gente tem uma visão um pouco maior, e como pesquisa futura, a recomendação aí de coleta de mais dados em nível mundial e regional, né, para comparação, né, se existe, por exemplo, diferença entre América Latina e Europa, América Latina e América do Norte. É isso.